da preservação ambiental no Brasil, né? A gente já fez alguns temas ligados a consumo consciente, ligado à fauna, mas assim, de forma mais ampla ainda não, certo? Como o meio ambiente é um tema que só caiu lá em 2009, se não me engano, não vou recordar agora, só lembro todos de 2012 para cá. É um tema que a gente não pode ignorar, né? Por mais que a gente ache que não vai cair, mas assim, já temos experiência nesse sentido, né? De que não pode ignorar nenhum tema, porque não sabe o que vem por aí. Então, alguns repertórios a gente vai recordar, ou eu trouxe alguns outros repertórios, então assim, o material, vocês vão gostar muito desse material. Tá legal? Deixa eu pegar minha caneta aqui. É... Vamos lá. Ó, então, o primeiro ponto é não esquecer, beleza? Desse desafio, né? Entender do que se trata um desafio, e esse desafio, de certo modo, vai sinalizar, então, essa perspectiva de tema, tá? Então, dando prosseguimento, vamos lá. Quais são os principais desafios na preservação do meio ambiente hoje, no Brasil especificamente? Primeiro, o brasileiro ele não tem conscientização ambiental. O Brasil nunca foi, digamos que, vítima de um desastre natural, assim, de forma bem efetiva, como outros países. A gente tem enchentes, né, que aí eu não julgo como desastre natural, já que foi por falta de planejamento. Chuva existe em todo canto, mas algumas inundações, né, Recife sofreu aí, algumas cidades de Pernambuco sofreram recentemente, mas é por causa de planejamento, né? Mal estrutura da cidade e por aí vai. Mas, tipo, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem, né, isso, tornados, né, tais como existem em outros países. Né? Então, isso faz com que o brasileiro alimente uma cultura que o meio ambiente não precisa, de certo modo, ser cuidado como deveria. Então, falta essa consciência socioambiental. Tá? Outro ponto, a mudança climática, e aí é preciso deixar claro, beleza? Que é o homem quem provoca isso, que é a sociedade quem provoca isso, a partir de um momento em que não preserva o meio ambiente, que não faz coleta seletiva, né, que não consome de forma bem consciente. Isso faz com que, então, a mudança climática ela seja efetiva em nosso país. Nós temos também um modelo bem predatório da economia, né? Isso aqui, óbvio, tá, gente? Nós vivemos num país que não dá para acreditar que ele seja um país ruim, tá? A ideia não é essa. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, né, o nosso país, ele... Deixa eu tirar aqui esse zap, tá enchendo o saco. O nosso país, ele tem um agronegócio muito eficiente, no sentido de consolidar a sua economia. O Brasil hoje alimenta em torno aí de um quarto do planeta é alimentado por o nosso agronegócio. Isso dá em torno aí de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Né? Então, assim, o Brasil ele contribui para a economia do mundo e a economia do mundo sem o Brasil quebra, principalmente em relação a alimentos. O mundo está passando aí por um modelo terrível. Por exemplo, a Argentina está com uma inflação em 65%. As pessoas estão fugindo da Argentina. A Argentina era um país bem próspero, né? E hoje, por falta de um mecanismo, digamos que forte, tal como é o nosso agronegócio, faz com que a Argentina se afaste-se dos países com melhor economia. Tá? Então, o Brasil não. O Brasil tem uma economia muito boa por causa do agronegócio. Então, não dá para a gente ignorar e achar que o agronegócio deve acabar. Mas é a forma, tá? É sustentável que precisa contribuir para a economia. E para que o negócio continue produzindo, porém, de forma consciente. Tá? Outro ponto, nós temos discursos antiambientais que favorecem o modelo retrógrado sem responsabilidade socioambiental. Vamos ver tudo isso aqui, tá? A seguir. Primeiro ponto, tá? Você sabe o que é consciência ambiental e ecológica? Tá? Então, se fosse para narrar um pouco de cada coisa, poderíamos dizer aqui que trata-se de habilidades, né? De compreender o meio ambiente e de que vive, em que vive. As ações realizadas em relação a ele, os impactos causados a curto, médio e longo prazo. Né? Outro aspecto dessa consciência é a busca por informação. Tá? E essa busca por informação, a gente, quando for trabalhar, por exemplo, quando for trabalhar a questão da tese de falta de consciência,
conscientização ambiental, que eu acho que não pode ser ignorada, é trabalhar na visão da escola. O que é que a escola tem feito para, de certo modo, produzir futuros cidadãos, né, maiores de idade, com uma consciência ambiental? Se a escola não tem feito isso, ela vem de encontro àquilo que o Bauman prega, né, de que algumas instituições são zumbis, são fantasmas, porque mantêm aí a sua forma e na prática não conseguem exercer a função para a qual foi criada, né? Então, nesse aspecto que a gente precisa enxergar essa consciência ambiental. É a escola quem deve fazer isso. Tudo aquilo que envolver cultura, tudo aquilo que envolver a sociedade como um todo, que precisa de uma mudança estrutural, é a escola quem tem que fazer, tá? Enfim. E aí, dando prosseguimento, a gente vai falar agora um pouquinho, tá? Não dá para esquecer isso. E pasmem, tá? Já se passaram aí quase 7 anos, né? Que aconteceu o maior desastre ambiental no Brasil. Foi triste, quem não lembra do Rio Doce, né? Que não é mais doce, virou Rio Lama. Quem não lembra das imagens mostradas pelos jornais, né? As mídias, o barro descendo, aquela lagoa, aquele mar de barro cobrindo casas, né? Engolindo pessoas. Lembro de uma imagem de um trator, inclusive, que estava trabalhando próximo, ficava para lá e para cá sem saber como fugir, né? E a lama passou por cima e matou ali ambos, tanto o motorista quanto o seu ajudante. Então, esse rompimento da barragem, perceba que não foi suficiente para acordar a população, para acordar o Estado brasileiro de que era preciso tomar medidas eficazes, né, para evitar outros desastres ambientais. Depois disso aconteceram outros. Porque assim, enchente em cidade, para mim, é um desastre ambiental, mas não é um natural, né? Não é um intempérie. Foi algo provocado pelo homem, que não cuidou da cidade com planejamento como deveria planejar, tal como a gente viu lá mais atrás no tema sobre mobilidade urbana, tá? Enfim, então fica aí essa lembrança, né, da barragem de Fundão lá em Brumadinho, lá em Mariana. Depois nós tivemos outros também, né, que marcaram aí esse dilema. Dando prosseguimento, certo, gente? E aí, segundo o último relatório da ANA, a Agência Nacional da Água, sobre a segurança de barragem, no Brasil temos aí em torno de 24 mil barragens, né, um pouco mais, 24 mil e 92 barragens cadastradas pelo órgão fiscalizador, sendo que 58% delas estão regularizadas e apenas 18 possuem pelo menos uma característica descrita na Política Nacional de Segurança de Barragens. Isso quer dizer que tem hoje no Brasil 42 barragens vulneráveis, que podem a qualquer momento inundar alguma cidade, acabar com a cidade, como foi o caso dessa imagem aí que a gente vê, né? Uma imagem totalmente destruída, por causa dessa perspectiva aí. Dando prosseguimento, tá? E por que esse tema, do ponto de vista, como é que eu posso dizer, sociológico, ele é importante? Porque nós estamos passando por um processo de mudança social, né? Nós estamos passando aí por um processo de mudança que exige do ser humano, que exige do brasileiro, principalmente para o nosso tema aqui, uma conscientização ambiental muito grande. Tá? Tem uma frase do Leonardo Boff, B-O-F-F, que é um teólogo, na verdade, ambientalista, que ele diz o seguinte: não queremos o meio ambiente, queremos o ambiente inteiro. Essa frase ela traz, obviamente, uma dualidade, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a ideia de meio ambiente, de meio, da ideia de metade, né? E talvez seja um ponto cultural alimentar essa ideia, né? De que só precisamos da metade dele. E sem contar que o brasileiro ele consome, produz, pensando na geração atual. É o imediatismo, né, do brasileiro que não faz o enxergar que a sua geração precisa e depende daquilo que nós fazemos hoje, como lá diz o Han Jonas, né, em o princípio da responsabilidade. O brasileiro precisa aplicar de forma efetiva o princípio da responsabilidade de Han Jonas. Enquanto isso não acontecer, a gente vai sonhar com esse ideal, tá, da era do antropoceno. O antropoceno vem da ideia do homem novo, de formar um homem consciente. E aí, desde a década de 80, né, esse biólogo aí, o Eugênio, ele vem tentando implantar essa teoria,
de que é o homem que precisa mudar e que com o homem e suas ações, de certo modo, um processo será mudado também no que diz respeito à educação socioambiental, tá? Então fica aí esse novo termo para a gente usar, tá? E aí só alguns exemplos. De pegar na mídia como um todo, exemplo como esse aqui assusta. E aí, óbvio, né? Veja, furacão Ida, aí furacão Catarina, furacão, um monte de desastres ambientais que há no Brasil, de certo modo, de que o melhor no mundo, e que no Brasil, graças a Deus, ainda não vive esse dilema, por isso que talvez não há uma preocupação. Mas lembrando que o próprio Jonas disse que o princípio da responsabilidade está em evitar que a coisa aconteça, e não corrigir o que aconteceu com o meio ambiente. Então, o Brasil ele não aplica o princípio da responsabilidade, uma vez que não evita que desastres como esse venham a acontecer, tá? Sejam eles naturais, sejam eles provocados por negligência humana, como, por exemplo, né, as enchentes, repito, nas cidades brasileiras. Então, assim, cuidar do meio ambiente é preciso tratar numa perspectiva de sustentabilidade, e sustentabilidade não é apenas cuidar do meio ambiente e si, árvore, animais. Então é isso. É tudo. Sustentabilidade é consumir aquilo que está à nossa disposição, que os antepassados construíram, e pensar na geração futura, né, de forma bem estruturada. Tá? Enfim. E aí, quando a gente vai aqui para o repertório sociocultural, né? Até aqui tá tudo bem, galera? Tô falando aqui, falando, mas como o tema ele não traz uma. Ok, Liz. Raicinha, ok. Vamos lá. Vejam só, eu gosto muito do Stuart Mill, né? Inclusive, em alguns temas, eu sempre trago a ideia do Stuart Mill para discutir com vocês. E na sua filosofia utilitarista é aquela filosofia em que ah, é preciso, tudo aquilo que se utiliza, é preciso, de certo modo, pensar. Utilizar com consciência, tá? Seja uma consciência ambiental, seja uma consciência de preservação de forma geral do planeta, seja a consciência, né, de dividir com o outro, enfim. Ele diz o seguinte, ó, as ações praticadas pelo homem devem ser capazes de trazer a máxima felicidade para todos, tá? Aí aqui eu já coloquei para vocês, ó, de forma no discurso indireto, o que Stuart Mill escreveu e já coloquei a forma que vocês vão argumentar. Por exemplo, ó, tal conceito ficou conhecido como o princípio da maior felicidade. Entretanto, aí no Brasil, tá? Não se pratica esse princípio, uma vez que, e por aí vai. Beleza? E é mesmo, Raíssa? Ó, ajuda também, tá? Na faculdade. De vez em quando algum aluno está fazendo algum curso, seja direito, na área de saúde, sempre comenta comigo. E quando o professor está falando sobre algum filósofo, pergunta se conhece e sempre conhece. Aí eu conheço, né? Aí aprendeu onde? Na escola. Aí diz que o professor fica brincando, como assim ensino médio vocês aprenderam isso? Tá? Então, de certo modo, a gente traz essa apanhada. E Raíssa aí que está comigo, a nono, né? Primeiro, segundo, terceiro, e agora com esse assistente aqui, né, Raicinha? 5 anos tem que aprender mesmo, e arrasar, né? Nas provas de humanos. Ó, então, de certo modo, a gente percebe essa perspectiva aqui, beleza? Stuart Mill, ele traz aí esse princípio. Então, assim, cai uma questão de humanas. Vamos lá, pegar o gancho aqui da observação de Raíssa. Sempre vai colocar Stuart Mill, uma das alternativas vai migrar para esse utilitarismo, tá? Então, aí você já sabe do que se trata. Né? É uma prática, né, de que pelo homem, o homem deve fazer, né, ou seja, usar ao seu benefício o meio ambiente, usar ao seu benefício, tá? Tanto as pessoas quanto os objetos. Né? Isso, de certo modo, ele chama do princípio da maior felicidade. Né? Consumir para não faltar, né? Ter amizades para não ficar sozinho, tá? Ou seja, usar um planeta de tal forma que eu não prejudique, que vai me fazer falta lá na frente. E por aí vai. Isso é utilitarismo, tá? E aí o Stuart
1000 sempre vai tratar dessa maneira. Beleza? Vamos lá. Saindo da humanas um pouquinho, indo para a literatura, e aí a gente pode lembrar, de certo modo, dos poetas Árcades. Deixa eu marcar aqui rapidinho, pegar uma caneta. O Tomás Antônio Gonzaga, né? Que construíram uma relação pacífica com a natureza, visto que ela era o refúgio aos problemas que afunilavam o homem Árcade. O homem Árcade é aquele que, né, de certo modo, sentia falta da natureza, que largou a cidade durante o processo aí do humanismo para viver a essência da cidade, ou melhor, largou o campo para viver a essência da cidade e era aquele sujeito que sentia falta do campo, de ver as aves, de ver a preservação, né? Enfim, então o homem Árcade ele tem essa perspectiva, né, de como o homem barroco, ele de certo modo provocou uma ruptura social, inclusive política e religiosa na época. O homem Árcade, por aceitar isso sem questionar, ele foi levado à cidade, então percebeu que não era legal, tá, aquilo que estava sendo construído nos grandes centros. Tá? Enfim, e aí não dá para esquecer também um tema como esse, tá? Então, observe que eu já organizei, de certo modo, o material para que vocês não tivessem dificuldades na construção da argumentação, tá? Ou seja, o primeiro exemplo de Stuart Mill tem a teoria, e aí depois já tem o relacionamento com essa teoria ao tratar, né? Porque assim, lembrando, né? Quando se trata da filosofia, especificamente os grandes clássicos, usem sempre uma conjunção adversativa. Porque veja, isso que Stuart Mill ele prega, né, de que o princípio da maior felicidade não acontece no Brasil e nunca vai acontecer. Desculpem, tá? É um ideal a ser alcançado. Por isso que é filosofia. No dia que se alcançar, deixará de ser filosofia e passará a ser sociologia, tá? Porque a sociologia estuda a sociedade como ela é. Aquilo que está acontecendo hoje é o que a sociologia estuda. A filosofia é aquele ideal a ser alcançado, beleza? E aí, dando prosseguimento, né, segundo a hipótese de Gaia, elaborada aí pelo inglês, né, ficou bem famoso, James. O planeta Terra é um imenso organismo vivo, capaz de obter energia para o seu funcionamento, regular seu clima e temperatura, eliminar seus detritos e combater suas próprias doenças. Aí já coloquei lá o entretanto. Ó. Entretanto, a autonomia do nosso planeta em proporcionar condições ideais para que haja vida está sendo comprometida. Tá? Então, observa-se que então essa relação perspicaz entre a necessidade, né, de se obter energia para, de certo modo, na verdade o meio ambiente é um ciclo, né? Ele se autorregula. E aí chega um ponto que ele não está suportando e acaba punindo o ser humano, né, com desastres naturais, com intempéries e por aí vai. Tá? Então, assim, a autonomia do nosso planeta, de certo modo, ela está, principalmente no Brasil, vamos falando aqui do Brasil, ela está ameaçada. Né? Nunca se teve tão quente. Gente, por favor, né? 6 horas da manhã, o sol daquele jeito que eu nunca vi. Eu estou em Itabaiana toda sexta-feira, amanhã eu vou estar por aí. E, viu, Raíssa? E quando eu saio meio-dia e meia para poder almoçar, para voltar à tarde, nunca vi um sol daquele. Meu Deus, minha testa fica da escola até o carro só, né, para poder sair. É um sol forte, né? E é em todo lugar assim, né? Obviamente que vai pro Agreste, vai pro Sertão, fica Fernandinha tá aqui, né? Cadê a sertaneja, Fernandinha? Fernandinha tá aqui, Fernandinha. Mas a noite é frio, né? Pelo menos em Glória, à noite junto o casaco aí. Fiquei sabendo que Fernanda usa 3 casacos, viu, gente? E é Glorense aí, né? Como é que chama aqui na sua Glória? É Glorense mesmo? É isso, Fernanda? Gloriense, né? Gloriense, isso mesmo. É, então, aí é frio. Agora à tarde é quente, né? Dá para fritar um ovo ali em frente aquela avenida principal. Sempre tem um hotel que fica ali, Avelã, né?
Avelã. Enfim, vamos lá. Vejam, essa carta de 1855, é, os Estados Unidos propuseram comprar algumas terras que pertenciam aos índios. E aí um chefe, a gente chama aqui de cacique, né? Lá eles chamam o chefe da tribo, ficou sem entender como é que ele poderia vender a terra para os Estados Unidos. E eu achei isso fantástico, né? Porque ele diz o seguinte na carta, em alguns outros trechos: como é que eu posso vender a terra do meu povo? Como é que eles irão ter essa terra daqui e levar para lá? Né? Porque para o índio, nessa época já, não se passava a ideia de que. Porque assim, o que foi que se aprendeu? Comprar, eu vou no lugar, compro e levo para minha casa. E o índio não conseguiu compreender em sua inocência como é que os Estados Unidos iriam comprar tais terras e iriam levar essas terras para algum lugar. Né? Já que ali morava, de certo modo, os seus ancestrais, que estavam enterrados. Né? Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, eu peguei alguns trechos da carta. Como podes comprar ou vender o céu? A tepidez do chão. A ideia não tem sentido para nós. Se não possuímos o frescor do ar ou o brilho da água, como podes querer comprá-los? Assim como o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossas terras, o grande chefe é o presidente. Ele está pedindo muito de nós. O grande chefe manda dizer que nos reservará um sítio onde possamos viver confortavelmente por nós mesmos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Se é assim, vamos considerar sua proposta sobre a compra de nossa terra. Mas tal compra não será fácil, já que essa terra é sagrada para nós. Então ele vem, então, é uma carta bem longa, escrita, que vem passando aí de geração em geração e nunca perde o sentido. Né? Como vender uma terra? Então, é essa ideia, que o índio ainda tem esse ideal de preservação, sempre tiveram essa ideia de preservar a natureza a qual vive, né? E aí, dando prosseguimento, ele não ia deixar de colocar, apesar de que tenho certeza que vocês já notaram, quando eu falei sobre ele, né, o princípio da responsabilidade de Hans Jonas, né, Jonas ele enfatiza que a sobrevivência da humanidade depende de esforço para cuidar do planeta e assim assegurar seu futuro. Né? Então, é aquela ideia, né, consumir hoje pensando no futuro. Tá? E ele tem uma frase bacana que eu até recortei, procurei o livro aqui, guardei, e recortei essa frase quando ele diz: ó, age de tal forma que os efeitos de tuas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Acho isso muito legal, essa frase, né? Ó, age de tal forma que os efeitos de tuas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Ou seja, é esse princípio em que ele prega que é necessário para que se combata, né, a exploração da natureza. Não tem outra explicação, né? A natureza, ou melhor, a Terra é nossa casa comum. Então, como é que eu vou sujar a minha casa, né? Se eu sei que minhas gerações, elas irão também precisar dessa casa. Né? Mas é o imediatismo que muitas das vezes, aquele imediatismo que está lá explicado por Stuart Mill, né? O utilitarista, nessa perspectiva, que o ser humano ele não deveria. Né? O princípio da maior felicidade é não pensar em si mesmo, é pensar em gerações futuras. Então, é por isso que o Mill ele dialoga muito bem com Hans Jonas nesse sentido, tá? Dando prosseguimento, e aí eu defendo muito isso, galera. Repertório bom é o que você usa, tá? Não tem essa de dizer que tá muito batido esse repertório. Só tem um que eu não aconselho meus alunos usarem. Será qual é? Aquela situação, aquele do Immanuel Kant, ninguém merece mais, gente. Eu gosto de Kant, sério. Mas aquele que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, ninguém suporta mais, não. Isso, porque qualquer temazinho, o pessoal quer empurrar isso e acabou. Então, assim, dá pra gente inovar um pouquinho. Mas esse repertório aqui, a princípio, né? Que é aí no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho.
E essa pedra, de fato, para o corretor é a redação, né? Que já começa lendo a pedra, já começa com a pedra no meio do caminho do corretor. Tá lá a pedra, o corretor já começa com a pedra. Misericórdia, como é que eu vou pular isso aqui para fazer a leitura do restante do texto? Já tem uma pedra no meio do caminho. Ó, o filósofo e sociólogo, o polonês Zygmunt Bauman, afirma em sua obra, né, Modernidade Líquida, que algumas instituições, dentre elas o Estado, perderam a sua função social e se configuram como instituições zumbis, instituições fantasmas, né, que são aquelas instituições que mantêm a forma, mas na prática, repito, elas não exercem a função para as quais a função, né, para a qual foi criado. Então, de certo modo, óbvio, né? Esse repertório é muito bom porque ele é coringa, dá para usar em tudo. E aí, repito, tá? Eu já coloquei no calendário, vocês devem ter visto, né? Eu acho que é a última aula do mês, desse mês de agosto, porque aí setembro, outubro vão passar rapidinho. E a gente vai trabalhar só com repertório. Vou mandar um tema depois que vocês vão produzir, mas a última aula desse mês é só repertório. O que, que eu quero com isso? Para a gente passar a estudar não mais o tema, porque eu acho que o tema não sobrou mais nenhum. A gente vai trabalhar recorte de outros temas que já fez, né? Mas a gente aprender a trabalhar, beleza? Estudar tese. Tá? Estudar tese é estudar argumentação independente do tema. Então, por exemplo, né, eu preciso entender que é mais fácil eu estudar uma tese chamada falha do governo, falha da escola, do que, de certo modo, trabalhar um tema que poderia não cair. Porque quando eu digo que é falha da escola, eu posso dizer que é falha da escola para um tema, né, de meio ambiente. A escola falhou, por isso que a população não preserva o meio ambiente. Eu posso dizer que é, é falha educacional, é falha, omissão do Estado, tá? Para um tema sobre a violência urbana, eu posso dizer que para um tema sobre nomofobia, e aí eu uso a mesma perspectiva, digo que essa falha é em decorrência do fato de a escola ser uma instituição zumbi, independente do tema. Então, é essa ideia que a gente precisa, tá, galera? A partir de agora também, mas de forma mais efetiva, eu estou preparando material. Na verdade, eu queria já para a próxima semana, mas não ia ficar bacana o material pela metade. Então, estou preparando material que vocês vão receber só com teses, beleza? E como trabalhar essas teses com um repertório independente do tema. E aí a gente vai trabalhar com 5 teses possíveis, né? Influência da mídia, enfim. Com essas 5 dá para fazer qualquer tema. Então, assim, é tal tema, massa. Tenho 5 teses e já tenho 5 repertórios, na verdade 10 repertórios para escolher, para trabalhar para esse tema. Então, independente do tema, vocês vão pegar e vão ficar de boa na hora lá da prova do Enem. Beleza? Certinho? Enfim, era isso aqui que eu tinha para apresentar para vocês. Repito, é um tema meio que imediatista, porque a gente, de certo modo, já está acostumado com esse debate. Façam as redações, tá? E, enfim, siga o calendário, porque às vezes a gente fica naquela, né? Depois eu faço. Aí acumula, já era. Não adianta fazer 2 redações por semana. É preciso fazer toda semana, né? Para não perder a prática. A partir de hoje, toda semana eu faço a redação direitinho ali e por aí vai, né? As duas coisas ficam boas, Fernandinha. O que você lembrar. Se você citar, por exemplo, Desastre em Mariana, está excelente. Né? Se lembrar um documentário que trate sobre o fato também, está excelente. Sem problema. Eu até acho que o fato é melhor, né? Porque você não perde tanto tempo tentando dizer que é um documentário, que está na Netflix, que não sei o quê. Cita o fato, como é prova prática, já citou o repertório antes, então fica tranquilo em relação a isso. Mais alguma dúvida, gente?